Pronto, a questão da educação na Unimed Ceará, falando de forma bem prática, né? Que o Marcos me pediu para que eu colocasse de forma bem prática que a gente trabalha hoje. Nós temos grandes incentivos, tanto na educação formal, né, com a política voltada para, claro, para a sua atuação atual e também para a possibilidade de atuações futuras dentro da sua possibilidade de carreira na empresa. Então, assim, a gente tem uma ajuda de custo bem agressiva, que chega até a 70% de ajuda em cursos de graduação, MBA, pós, até mestrado. É feito um acompanhamento desse investimento, claro. E isso fez com que o nosso grau de escolaridade, de educação, de conhecimento crescesse muito. Inclusive, quando a gente recebe os resultados do Great Place to Work, né, que nós já somos premiados desde 2012, que foi quando a gente iniciou realmente a participação, nós vemos o grau de destaque da formação dos nossos colaboradores frente às outras empresas que estão na lista. E isso fruto mesmo de uma acreditação da diretoria, em que investir em educação faz aquele ciclo lá que retroalimenta, né? Desenvolve as pessoas vão e voltam esse resultado, que é o esperado, claro, isso eu estou falando uma visão romântica ideal, com esse resultado para a empresa. Nas nossas práticas mais corporativas, né, de educação corporativa, a gente tem um cuidado, e aqui está o FESCOP, né, que é o nosso parceiro, em desenhar as necessidades de capacitação, de treinamento, de desenvolvimento, em cima das nossas reais demandas. Não porque o que a gente acha que deve ser treinado, qualificado. Em cima também, claro, dos nossos indicadores estratégicos, demanda de mercado, o conhecimento, né, das forças. E aí a gente faz um trabalho bem direcionado para a educação corporativa em cima das nossas demandas específicas de qualificação, treinamento e desenvolvimento. O nosso investimento maior hoje, de fato, é na qualificação formal e no desenvolvimento de líderes, né, que inclusive o Marcos é nosso parceiro lá, o Marcos Brown, onde a gente entende que realmente é o caminho de, tipo, todos os nossos processos, nossos procedimentos, ele tem lá a determinação de gestão de pessoas, específico. Qual é o papel do RH nesse procedimento, qual é o papel da liderança, qual é o papel do colaborador, qual é o papel da equipe. Isso também é a educação, né? Quando a gente passa a deixar muito claro para as pessoas o que é esperado delas, em cada papel, em cada processo, em cada procedimento da empresa. E aí, com isso, a gente faz com que o líder, né, os gestores, eles tenham essa postura também educadora no dia a dia. Isso é muito fortalecido dentro das nossas práticas. Semana passada eu estava numa palestra que o Marcos também havia me convidado, e assim, pensando no que o Demerval estava falando aqui, sobre essa visão, Aline, mas você está falando uma visão muito idealista. Gente, quando se tem gestão, a gente consegue ter bons resultados. Então a gente trabalha muito forte a gestão de pessoas com essas lideranças para que a gente realmente tenha bons resultados. A gente, desde o começo da implantação do RH, o nosso RH é embrionário, né? Faz 3 anos que nós iniciamos a implantação. Eu trabalho na Unimed Ceará, né? Tem a Unimed Fortaleza aqui também presente. Marcos, dá uma oi pro pessoal. Marcos aqui, que é o gestor de RH de lá. Eu, enquanto Federação do Estado, que tem um papel administrativo, de apoio, de alinhamento político do sistema Unimed para as nossas Unimedes filiadas presentes no estado do Ceará. E ele, enquanto a nossa maior operadora, né, a nossa singular, que é a nossa nomenclatura própria, a nossa maior singular do estado. Tá? A estrutura dele realmente é infinitamente maior que a minha, de pessoas, de processo, de estrutura. Mas o que eu acho muito interessante é a empresa, mesmo desde lá da sua raiz, de estar pequenininha, começar a pensar nas questões estratégicas com cuidado. Tem empresa que deixa para ter um RH 1.000 funcionários. Com 1.000 funcionários, a gente tem gente demais, né? Vamos botar aqui uma área de pessoas para começar a pensar estrategicamente nisso. Mas
desde antes de ter RH, a visão, como o Marcos estava falando também na apresentação dele, a visão do dono, né, no nosso caso dos cooperados, faz muito do nosso RH. E eles têm uma visão muito forte de que a educação é importante para o desenvolvimento das pessoas e, consequentemente, o desenvolvimento da empresa. Tá? Então, por isso a gente tem uma política forte de investimento em educação. A questão da visão sistêmica, quando você estava falando lá nos grupos de discussão, eu lembrei que a gente tem uma prática muito grande, por nós sermos também de origem cooperativista, então a gente tem uma prática muito democrática, né, em tudo, decisões, claro, as decisões não é assim, não são dois donos que decidem e a coisa vai e é implantada. Mas a gente tem muitos comitês internos de diferentes áreas, onde a gente tem participação de diversas pessoas de áreas diferentes, e isso faz com que as pessoas desenvolvam muito essa visão sistêmica, é uma prática que ajuda bastante eles entenderem, né, que eu sou atendimento, eu sou aqui da área de atendimento, mas eu tenho que entender o processo lá no cadastro, quando o cliente entra, e o que é que eu posso melhorar no sistema lá da TI. Então, assim, essa prática faz com que a gente favoreça muito essa questão da visão sistêmica. Né? É uma das nossas práticas bem interessantes. Outra coisa é a participação efetiva das pessoas no planejamento estratégico, onde, apesar de nós somos cooperativas, então assim, nós temos muitos cooperados que poderiam estar só a representatividade deles lá no planejamento estratégico enquanto diretoria. Mas não, os gestores de áreas e alguns representantes indicados por eles, que às vezes nem são gestores, são técnicos, participam efetivamente da discussão da estratégia da empresa no momento de planejamento estratégico, e a gente tem o desdobramento das políticas, dos indicadores, de forma também bem cuidadosa e sempre muito através dos líderes. Diga lá, Demerval. Vamos lá. Bom, eu acho que a Aline deu um exemplo, né, de empresa estruturada, uma empresa profissional. E anteriormente eu tinha comentado sobre as pequenas e médias empresas, porque elas representam mais de 97% do nosso PIB. Então, toda essa produtividade que a gente vê, né, seja ela boa ou ruim, ela vem muito mais proveniente de E um dado também importante, rapidinho, é que 70%, dados do Sebrae, 70% das empresas têm até 10 funcionários. Pois é. Então, agora, fazer uma empresa ter sucesso, né, fazer uma empresa bacana, ela depende de tamanho, de setor, de número de funcionários. Eu estou com um cliente lá aqui perto de Fortaleza, é uma construtora que tem 80 funcionários, né? E o dono, ele é um apaixonado pelo Jack Welch. Já leu Paixão por Vencer, os livros aí. E ele disse, não, eu quero criar a minha empresa, uma empresa que tenha os princípios, os valores, a metodologia de trabalho baseada em Jack Welch. Eu disse, ok, vamos estudar, eu já conheci alguma coisa e estamos desenvolvendo. Né? É um trabalho lento, que nós estamos com a ideia de desenvolver essa cultura, e trabalhar a cultura leva tempo, o que vai na contramão da expectativa nossa brasileira sabe, querer comer o frango nem assou já está comendo, né? Então, esse é um problema que a gente tem. Nós não temos paciência de esperar 1, 2, 3, 4, 5 anos de maturação ou de maturidade de um processo de trabalho. A Aline falou de uma empresa que já tem décadas no mercado, já tem todos os processos estruturados. Mas voltando para os 3 pilares aí, estratégicos, a educação não tem nem o que discutir. A educação ela é básica, sem educação nós não vamos para lugar nenhum. Tá certo? Então a empresa tem que se preocupar com isso. O governo, ele não dá o respaldo para que a gente tenha a entrada de pessoas já ou preparadas ou semi-prontas para trabalhar. Então nós temos que voltar atrás e às vezes criar até uma escola dentro da empresa para poder suprir através de telecurso, né? Suprir carência básica, que é um absurdo, né? Segundo ponto, visão sistêmica, né? Não se admite que um líder não tenha hoje visão sistêmica. Eu preciso saber qual é o impacto que a minha tomada de decisão, que os meus processos impactam também na área do colega, dos outros. Não aquela ideia de criar feudos, de criar silos, né, de conflitos, assim, não. Essa área é minha, não se mete aqui, mando eu. Né? Isso não dá mais para suportar. Né? Nós temos que, eu sempre penso assim, a empresa é um ser vivo,
ela tem que trabalhar todos os seus recursos, pessoas são recursos também, em algumas empresas são comparados ao papel higiênico, isso é lamentável, né? Mas isso é real. Nós temos que pensar que eu preciso otimizar e dar potência, eu acho que essa palavra, eu gosto dessa palavra, potência para que nossa empresa tenha uma ótima produtividade. E ela só vem quando nós trabalhamos integrados, porque o que nós temos que competir não é internamente. Sabe, essa é uma coisa que é muito errada dentro das empresas. A gente compete entre departamento, entre posições, ficar de olho no próximo cargo, sabe? Eu acho que isso é bobeira, a gente perde energia, enquanto deveria estar concentrando energia aonde? No mercado, né? Contra os concorrentes, inovando. Então, toda essa energia que a gente poderia gerar, uma energia positiva, a gente muitas vezes perde em função de conflitos internos. Então, isso é uma tremenda bobeira. Por isso que desenvolvimento de liderança é um dos pilares mais estratégicos que a gente tem. E não adianta fazer MBA, fazer cursos e mais cursos. Qualquer esquina hoje em Fortaleza tem curso. Você paga de 250 a R$1.000 de mensalidade. Mas você vai para a empresa, é um aquário, né? É uma outra realidade. O que a gente vê na faculdade é uma coisa, dentro da empresa é outra. Precisa ter muita inteligência, muita capacidade, visão sistêmica, para poder transferir o conhecimento da academia para jogar dentro da empresa, porque não dá para fazer uma transferência na veia, não dá para fazer transfusão de sangue de MBA para dentro da empresa. Tem que fazer o estudo interno para poder conversar com as pessoas para que elas queiram, porque não adianta nada o RH querer e não poder. É outro ponto que é triste para nós de recursos humanos. Tá? E muitas vezes para gestores que não são de RH, que precisam fazer mudança na empresa. Tem coisas que a gente pode, tem coisas que a gente quer, mas não deve. Tem coisas que a gente deve, mas não pode. Né? Tem coisas que a gente pode, mas não queremos. Então, a gente trabalha com 3 dimensões que é muito claras dentro da empresa que a gente trabalha. RH é assim, RH quer fazer, mas não pode. Não tem poder. O único poder que a gente tem é o poder da influência. Através de quê? Do conhecimento. Porque poder de cargo nós não temos. RH não tem poder de cargo. Quem tem poder de cargo é a área comercial, é a área industrial, é a área de vendas, é a área de produção. Né? Mas a RH não tem. E o terceiro ponto, saindo da visão sistêmica, é foco. É preciso ter muito cuidado para falar de foco. Porque se eu disser assim, se eu estabelecer como um valor de trabalho, não aquele valor pessoal de transparência, de responsabilidade, de ética, etc. Mas foco em resultado, essa é um princípio de ação da empresa, não é valor, princípio de ação, foco em resultado. Eu posso estar tirando energia de coisas importantes da empresa, como relacionamento interpessoal. Porque se eu colocar assim, que eu preciso ter foco em resultado, eu posso ir atropelando a estrutura para obter resultado. Concordam? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Ah, melhorou. Muito caladinho. Então, é preciso cuidado. Foco em resultado, foco nisso, foco daquilo. Ok, eu acho que a gente tem que ter foco para as coisas que precisam ser feitas. Isso é importante. Né? Não se perder com as firulas do management. Eu gosto muito de falar isso. Quem me conhece sabe que eu escrevo muito sobre isso. Firulas do management. Está cheio de firula. Muita gente jogando, sabe, mata no peito, dribla, está na hora de fazer o gol, não faz. Porque é muita firula, perde tempo, o competidor vai lá, toma a bola e faz o gol. Então, é assim, foco nas coisas que realmente geram resultado na organização. E aí vem eficiência operacional. É uma das coisas que eu mais gosto que eu tenho trabalhado. Assim, por quê? Nós temos que baixar a bola, nós perdemos de 7-1, aquilo foi uma caixa d'água de 1 milhão de litros na nossa autoestima, de achar que nós tínhamos o melhor futebol do Brasil. Esquece, aquilo foi uma merda, jogou a gente lá na lama, disse assim, vocês não são mais futebolistas de primeira. O argentino adorou aquilo, Maradona deu 1000 pulos de alegria. Tá certo, nós temos que baixar a crista. E eu vejo nas empresas muita gente, né, tanto do lado acadêmico quanto do lado de empresa, achando que isso é a melhor empresa do mundo, dominando o conhecimento, e que na hora que a gente vai para a prática, não precisa nada daquilo. A gente precisa de um 5S, a gente precisa de um trabalho de base, de um PDCA, sabe, de sentar com as pessoas. Né? Olha, gente, às vezes a gente precisa até sentar e dizer assim, meu filho, como você fala, meu filho, você sabe o que é trabalho? Você sabe o que é trabalho? Porque o CineDT, que
poderia fazer um trabalho belíssimo, mas eu acho que não faz, porque quando às vezes eu vou entrevistar pessoas, não digo nem no nível mais básico, eu faço mais no nível gerencial, mas a gente vê o reflexo disso. Então colegas falam para mim, puxa, a menina foi para o primeiro dia de emprego com uma mini saia que estava a ver os fundos da calça, né? Ou foi com uma maquiagem, parece que estava indo para uma festa à noite, né? Então, peraí, o que é que está se fazendo quando uma pessoa vai para um curso que é orientada para o primeiro emprego, não tem orientação de como se comportar, de como se vestir, de como, sabe? Então, nós temos um problema gravíssimo. Talvez a gente tenha que levar 7 a 1 no trabalho para poder ter a consciência da educação. Aí volta para o primeiro item, que é o problema mais crítico que a gente tem. Alguém queria fazer alguma pergunta? O plateia está bem próximo. Lá atrás. Rapidinho, vocês conseguem? A luz dá para enxergar, né?